outra ponta, né? Eu sou aquela que sonhou, eu vou ter um filho, eu casei, ai que lindo, e não vem o filho, a injeção, e a hora marcada, e a frustração. Então, por um lado, os primeiros medos são esses. Para mim, o slide veio invertido. Os primeiros, assim, não, adoção, a origem, pelo amor de Deus, quem vai ser essa criança, né? E por um outro lado, depois que você faz os cursos, que você lê, que você tudo isso, você vai para a realidade. Aí que eu fui conhecer a realidade do Brasil, dos abrigos, das crianças que estavam lá. E aí eu tomei a decisão de parar de amar embrião, né? Eu falei, chega de amar embrião, vamos amar o meu filho e minha filha, uma criança de verdade que vai ser meu filho e minha filha. Mas sim, quando elas chegaram e trouxeram muita alegria na nossa vida, você fica assim, ela vira daí por outro lado, também ainda não é aquela criança na chegada, não é aquela criança real. Ainda é uma coisa muito especial. É uma criança, são duas, né, no meu caso, é uma loto Mega Sena acumulada, meu Deus do céu, né? E por isso que eu escolhi vir fazer isso aqui, né? Porque a gente eu tenho às vezes o desejo de que elas viessem do cestinho, sabe? Tipo, ninguém fez elas vieram e eu sou a mãe e ele é o pai e acabou, entendeu? Porque é uma mistura, como tu está dizendo, né? Do outro lado tem toda a fantasia, e se a gente vai para a realidade nua e crua, né? Essa é a nossa realidade brasileira, a realidade em Porto Alegre, imagino que aqui não é diferente, né? As nossas crianças que vão para adoção, elas são crianças que só vão para adoção porque alguma coisa muito ruim aconteceu com elas antes. Esta é a verdade. Né? Ou elas têm pais drogaditos, ou elas têm pais doentes mentais, ou situações de violência grave, né? Seja mais diretamente direcionada a elas ou menos diretamente, né? Relacionada com elas. A realidade nua e crua é essa. Né? Sim, as nossas crianças que vão para adoção são crianças que passaram o pior. Né? Bom, o que isso efetivamente vai refletir no desenvolvimento delas, o que isso efetivamente vai ser ou não determinante em quem elas vão ser no futuro, na verdade a gente não sabe. Né? Na verdade a gente não sabe. Então é bem como tu diz, né? Na verdade existe uma flutuação entre aquilo que eu gostaria para o meu filho e aquilo que efetivamente existe, né? Na história dele, existe na marca genética dele, existe na marca hereditária dele. Né? Então, pensando, né? Sempre que eu falo nisso, eu me lembro justamente de uma mãe adotiva que adotou uma menina linda, cheia de cachos, muito, no final das contas, fisicamente muito parecida com ela, com uma tez bem jambo, uma cara de índia, e que as duas logo então se encontraram e, né, foi muito fácil essa primeira interação e, enfim, né, uma menina que estava assim sedenta por uma mãe e logo se aproximou dela, uma mãe que também estava sedenta por uma filha se aproximou, e isso tudo ficou, né, na berlinda, né, isso tudo ficou para trás. E sim, era uma menina, filha de 2 pais drogaditos, 2 pais usuários de crack, que morou embaixo da ponte, né, e que foi abandonada já com os seus 2 anos de idade, tinha 4 quando foi para adoção, né, e que aí, então, um belo dia, e ela não falava sobre isso, até que um belo dia, mãe e filha lavando alface na pia, né, e aí, então, por acaso, para lavar os alfaces, a mãe colocou uma tábua assim em cima da pia
E a menina então passava os alfaces por baixo daquela tábua que virou uma ponte. E foi o momento então que ela, né, aos seus 4 anos, conseguiu começar a contar para a mãe a sua própria história. E ela então afogava as alfaces e levantava e dizia: eu também morei embaixo de uma ponte. Eu morava embaixo de uma ponte e a minha mãe, aquela mãe, botava assim cachaça na minha mamadeira para mim não chorar, porque eu não podia chorar, porque se eu chorasse, e ela afundava as alfaces dentro da... Bom, quem tem filho aqui sabe o que dói, né? Quando um filho se machuca, quando a coleguinha da mesma idade dá uma mordida nele. Então, se é teu filho de verdade, tu ouve um relato desses, é muito duro, né? É muito pesado, é muito dolorido, né? Ouvir isso de qualquer criança, que dirá do teu próprio filho, né? Então, às vezes sim, né? Essa fantasia não precisa ser assim tão consciente, ela às vezes não faz tanto parte daquele teu dia a dia, mas às vezes é inevitável, enquanto pai, enquanto mãe, que tu não pense nisso, que tu não queira pensar nisso, né? Às vezes não é nem tão inconsciente, mas não, eu quero acreditar que ela chegou para mim porque era minha, porque era espiritual, porque era divino, porque era mágico, e não quero pensar nesse lado ruim, né? E, às vezes, sim, é importante para que esse vínculo possa se construir não tão contaminado e não tão pesado, que se possa circular entre esses dois mundos, né? Entre o mundo daquilo que eu desejo, daquilo que eu espero, porque sim, né, o futuro de uma criança, ele muitas vezes é conduzido pelo desejo, pela fantasia dos pais, né, pelo sonho dos pais. Através do nosso sonho enquanto pai e mãe, a gente ajuda com que a criança, né, possa efetivamente ela também acreditar no seu próprio sonho, né? Então, não é o que eu estou falando da idealização não é uma coisa ruim, né? Também faz parte. O que é ruim é estagnar de um lado ou de outro. Bom dia, meu nome é Ana, faço parte do grupo de apoio à adoção de Goiânia. Sou mãe adotiva de uma adoção tardia de 8 anos. Meu filho eu adotei tinha 8 anos, hoje ele está com 12. Meu filho foi abrigado com 6 anos de idade por causa da drogadição dos pais. A mãe, usuária de crack, e o pai alcoólatra. E ele vivenciou, ele sabe, ele viu, ele cuidou do pai alcoolizado. A mãe pegou todos os brinquedos, foi embora para vender e nunca mais voltou, né? E é curiosa a história de lavar a alface, porque às vezes alguma coisa que a gente faz, ou eles fazem, minha mãe fazia isso comigo. Porque quando você tem um bebezinho, porque até então são bebezinhos, né? Eles não sabem, não lembram e não falam, não vivenciaram. Agora a gente que tem esses maiorzinhos e que vivenciaram, eles soltam e vão soltando. E ele tem um grande problema, uma grande crise dentro dele, porque para ele os pais eram doentes. E ele morre de curiosidade de saber como esses pais estão hoje. E o que a gente faz com isso? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Mas isso que tu está trazendo é uma coisa super importante, assim, né? A questão de que, na verdade, essa história do passado, do futuro, ela se mistura, né? E ela aparece, e criança é uma saia justa constante, né? E aí é o grande problema, porque às vezes aparece bom em casa, quando estão, né, na privacidade do lar, às vezes no meio na fila do supermercado, né? E aí, como é que tu vai conversar sobre isso tranquilamente, né, dentro do elevador ou na fila do supermercado, né? Isso. Parece como se fossem flashes, Uhum. e eles falam. Se sentem à vontade, falam. Falam, né? Falam, porque sim, a gente pensando no desenvolvimento infantil, né? Quer dizer, sim, é alguma coisa que provoca, né? A criança
ainda não tem todos os filtros que infelizmente nós adultos temos, né, e que bloqueamos as nossas memórias, as nossas construções, né, e aquilo vem espontaneamente, né. E é sempre muito bom que venha, mesmo que às vezes venha de um jeito atrapalhado, desorganizado, na hora errada, mas que venha, né? Porque quando vem é um grande sinal de confiança. Então, sempre essa é a mensagem que eu acho que enquanto pai e mãe a gente não pode perder, assim, né? Se está me trazendo isso, mesmo que seja na briga, mesmo que seja para me incomodar, é confiança, né? Bom, vou ter que achar um jeito de lidar com isso, né? Mas ele está me depositando em mim. E quando existe um vínculo de confiança, quando existe isso só vem quando existe um vínculo de confiança, quando existe uma esperança de que aquele adulto possa me ajudar a resolver isso, né? Possa sentir alguma coisa parecida com o que eu estou sentindo. Porque uma das questões, né, a respeito desse vínculo pais e filhos, né, principalmente na adoção, onde essas coisas são mais difíceis de acomodar, né, é justa essa identificação com o pai e com a mãe adotiva, ela muitas vezes não é só no verbal, naquilo que o pai e a mãe ensinam, naquilo que o pai e a mãe dizem, mas principalmente isso, que é o mais difícil de ser pai e mãe, é naquilo que o pai e a mãe sentem com o que eu estou dizendo. Tá? Por isso é tão mais difícil, sim, ser pai e mãe adotivo, porque os sentimentos que aquela criança adotada tem de abandono, de negligência, de violência, são muito mais fortes, sim. Né? Elas viveram isso com muito mais intensidade do que aquela criança que cresceu numa família protegida desde o começo. Né? Ela passou por momentos de angústia, de abandono, de violência muito maiores do que a maioria das crianças. Né? E o que ela vai fazer com aquele sentimento ruim? Ela precisa achar um adulto suficientemente forte, aonde ela vai colocar dentro daquele adulto aquele sentimento, né? E por isso aquele momento assim de achar que, ai meu Deus, isso não está dando certo, ai meu Deus, eu não vou dar conta dessa criança, ai meu Deus, será que eu estou sendo uma boa mãe? Né? E que as mães adotivas sim sentem muito mais forte do que as outras mães, porque elas são mais testadas por esses sentimentos. Né? Isso é uma faca, é um caminho de ida e volta. Né? Então, ele precisa que essa mãe, que esse pai, né, se permitam sentir isso. E então, não, peraí, não está dando certo, está uma porcaria, vamos tentar fazer de novo. Ou sim, eu vou chorar um pouco, mas daqui a pouco vai passar e a gente vai achar um outro jeito de resolver isso. Né? E é essa troca, né, de sentimentos, de experiências, né, de conseguir se reconstruir, de conseguir fazer diferente, de conseguir superar essa dor, é que vai fortalecer cada dia mais esse vínculo, que vai fortalecer essa comunicação com esse filho. Bom, então, pensando nesse outro lado, né, das crianças que vão para adoção, as crianças, né, das famílias de origem problemáticas, das famílias de origem né, com grandes questões, é por isso que muitas pessoas não conseguem chegar lá, né, porque não conseguem desvincular a questão da história, a questão da inicial dessa vida com a possibilidade de futuro que essas crianças vão ter mais adiante. E aí, essa grande mistura, né, a respeito das fantasias idealizadas e daqueles temores, né, das questões também das fantasias de realidade, é que vai provocar, é que vai
digamos assim, ser o grande desencadeante desta porção de segredos e tabus que vão fazer parte do contexto da adoção. E que quando a gente fala no segredo da adoção, na verdade ele é um segredo bastante complexo, porque ele é um segredo que envolve diversos outros componentes. Existe o segredo da adoção, existe o segredo judicial, existe o segredo do abandono, o segredo das origens, o segredo da filiação. Então, são vários níveis de segredo, às vezes na mesma história do sujeito. Hoje, já é senso comum, que sim, toda criança deve saber que ela é adotada. Ninguém mais questiona isso. Sim, então todo mundo, todos os pais adotivos, todas as equipes, todas as escolas vão falar abertamente sobre o ser adotado. Sim, eu fui adotado. Tá, mas e daí? O que isso significa? Em muitas famílias é isso. A adoção vem como uma manchete, uma notícia. Sim, eu te busquei, tu não nasceu da minha barriga, tu nasceu de uma outra barriga, eu te busquei, tu foi adotado, então ser adotado é ser filho do coração e, bom, este é um nível de conversa. Que hoje, é claro, é senso comum, todo mundo conta, ninguém mais, como antigamente se fazia, chegavam lá as mulheres no juizado da infância com barriga postiça, ou com mil fantasias a respeito. Não tem mais nenhuma maluquice com relação a isso. Pelo contrário, já virou até uma coisa glamurosa. Está aí a Madonna, o Brad Pitt, para incrementar o glamour da adoção. Bom, num segundo momento, existe a questão do segredo judicial. Esse segredo é um pouco mais formal, em muitas das circunstâncias, mas sim, o processo de adoção, ele é um processo sigiloso, ele é um processo ao qual, ele é restrito, a uma parte das pessoas, nem todo mundo tem acesso. Então, por exemplo, não sei como é que funciona aqui a consulta processual, mas lá no Sul, então, só pode consultar quem tem o número, não se consulta pelo nome da pessoa, como a maioria dos outros processos judiciais, para que a pessoa efetivamente tenha acesso, ela tem que se identificar para poder, olhar os autos, enfim. Ele tem uma via só, ou seja, e que isso atualmente, uma coisa também pensada, mais organizada pela nova lei, ou seja, quem tem direito a todas as informações é a criança, e os seus representantes legais naquele momento e não os outros, ou seja, no momento em que a família de origem busca acesso, mesmo sendo parte no processo, não tem acesso a todas as informações. Quem tem acesso às informações é a criança. Existem as questões a respeito do segredo do abandono. Ou seja, bom, uma questão é contar para essa criança que ela é adotada. Mas aí, à medida em que a criança vai crescendo, ela vai... Tá, mas por quê? O que aconteceu? Claro que isso depende do crescimento dela, depende até de questões cognitivas, de o mundo dela ir aumentando e ela então ir entendendo, como é que afinal de contas funciona esse universo de família que a gente vive e afinal de contas o que aconteceu, a respeito do meu abandono, como eu fui abandonado, por que eu fui abandonado. Agora está na novela das 10, já não é mais... a questão do abandono, afinal de contas, por que efetivamente eu fui abandonado? A questão da origem e da filiação, ela muitas vezes ela se mistura,
às vezes, alguma